Você está agindo para criar a vida que você deseja ou você está esperando? Eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência e acessei várias consciências essa semana que eu escolho compartilhar aqui com você. E tem uma frase do fundador do Access, né, o Gary Douglas, que eu gosto muito, que é: eu nunca espero, eu sempre crio. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Essa semana eu participei do workshop, na verdade do taster, né, de Alegria dos Negócios com a Juanita, o Universo Atualiza. E ela trouxe muitas consciências sobre isso, né? O quanto que às vezes a gente está pedindo, mas o quanto que nós estamos verdadeiramente fazendo a nossa parte. O quanto que você está realmente comprometido com a vida que você gostaria de viver. E o primeiro passo, gente, é exatamente esse, né? É você ter clareza. O que você realmente gostaria de estar vivendo hoje? Como você realmente gostaria que a sua vida fosse? Porque, gente, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Seja bem-vinda, Sol, Nara, Regiane. E eu vou te convidar para a gente começar essa live se conectando exatamente com essa energia. Sabe? Quais foram as coisas que você se prometeu no dia 31 de dezembro do ano passado? Quais foram as coisas que você pediu para atualizar nesse ano de 2025? O que você gostaria de estar comemorando no dia 31 de dezembro desse ano? Será que você já se esqueceu das promessas que você fez? Porque geralmente, gente, é isso que acontece, né? Chega lá dia 31 de dezembro, a gente tá naquela energia de renovação, de adeus ano velho, de boas-vindas, né? A esse ano novo que se inicia. Só que quantas vezes a gente não percebe que se a gente não mudar, nada vai mudar? E aí chega o dia 1º, chega o dia 2, chega o dia 3 e de repente você vai se distanciando daquelas coisas que você realmente gostaria, daquilo que você prometeu que você não faria mais, ou daquilo que você prometeu que iria mudar esse ano. Então, se conecta com essa energia. E o quanto que você já definiu e concluiu de que já estamos em outubro, o ano já acabou. Gente, quantas coisas você ainda pode atualizar nesses 2 meses que faltam para o final do ano? São 60 dias, gente. Quanta coisa você pode mudar nos próximos 60 dias? Agora, eu te refaço a pergunta, né? Quando você pede, será que você está esperando o milagre acontecer ou será que você está decidindo fazer parte desse milagre? Porque, gente, nós vivemos num universo de livre-arbítrio. Então, o universo ele inteiro nos apoia. Tudo no universo ele vai ser movimentado para poder atualizar as nossas escolhas. Mas tem coisas que dependem da gente, né? Para quem não sabe, gente, eu atuei durante 3 anos como coach de carreira. E eu contribuía com muitas pessoas com a transição de carreira. E tinha uma coisa que eu sempre gostava de falar, né? Que assim, eu acredito que Deus, ele sempre vai fazer a parte dele. Você acredita nisso? Gente, quem tá aqui na live pela primeira vez, nós temos um código na nossa live. Então, o 1 para sim e o 2 para não. Você acredita que Deus vai fazer a parte dele? Só que qual é a consciência que eu quero trazer para você hoje? Que sim, ele vai fazer a parte dele, mas ele não vai fazer a sua parte. Então eu sempre falava, olha, tem portas que Deus ele vai abrir para você, mas ele não vai colocar currículo. Ele não vai bater na porta da empresa para poder entregar o currículo para você. Ele não vai ligar para as pessoas, sabe? Para poder pedir uma indicação, para poder falar, olha, eu tô no mercado de trabalho, olha, eu tô buscando uma vaga assim. Então percebe que tem coisas que dependem do nosso movimento e das nossas ações. Então, de verdade, gente, de 0 a 100, o quanto que você realmente está comprometido, está comprometida a atualizar essa vida que você realmente gostaria de viver? O quanto que você está verdadeiramente se movimentando para que essas coisas elas se tornem uma realidade, não somente um sonho distante na sua vida? E aí, gente, qual que é o primeiro passo para isso?
O primeiro passo é você anotar. Se você não pegou papel e caneta, gente, pega o papel e caneta agora, porque esse exercício aqui, ele vai te ajudar muito. E o primeiro exercício que você precisa fazer é se perguntar: o que me impede hoje de viver essa vida? E aí você vai anotar num papel tudo isso. Anota num caderno, gente, para você não perder, porque no papel você perde, né? Então, o que hoje você percebe que te impede de viver tudo aquilo que você realmente gostaria de estar vivendo? E aí você vai anotar cada uma dessas coisas. E só quem for corajoso, deixa aqui nos comentários para eu poder saber e poder contribuir ainda mais com vocês aqui. O que você percebe que te impede hoje de atualizar os seus sonhos, seus desejos, os pedidos que você fez lá no dia 31 de dezembro, a vida que você realmente gostaria de estar vivendo? E quando você fizer essa lista, o que eu te convido a começar a perceber? O que de tudo isso que você está trazendo como razões e justificativas para não atualizar aquilo que você gostaria de viver, o quanto disso tudo são desculpas que você está usando? Quais são as historinhas tristes, quais são as historinhas de lamentação, de vitimismo que você está atualizando, que te impede de atualizar aquilo que você realmente poderia estar escolhendo? E tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar, por favor? Gente, quantas vezes a gente tá contando a historinha pra gente de que, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, blá, 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 né? Aquele monte de blá, 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 aquela conversinha mental, sabe? Que a gente fica contando pra gente mesmo, mas o quanto disso tudo realmente é verdadeiro e o quanto que isso são mentiras que você tá contando pra você? Porque, gente, quando a gente fala, eu não tenho tempo, verdade que você não tem tempo ou que isso não tá sendo uma prioridade pra você. Porque, gente, quando a gente realmente quer, a gente dá um jeito. A gente vai mover montanhas pra que aquilo aconteça, pra que aquilo de fato saia do papel. Então, quando você fala, eu não tenho dinheiro, eu escuto muito isso, né? Principalmente, muitas pessoas têm um interessante ponto de vista sobre o curso de barras, né? Sobre o valor do investimento nos cursos do Axis. Só que eu falo, gente, o quanto que você tá olhando para o que você tá pagando, em vez de você reconhecer o que você tá recebendo e o que você tá atualizando. Porque vocês sabem qual que é a diferença entre o caro e o barato, gente? Alguém sabe a diferença entre o caro e o barato? E aí tu pira se eu te disser que o caro e o barato ele não tem a ver com o quanto você paga? O caro e o barato ele tem a ver com o quanto você recebe. Porque, gente, algo ele pode custar muito pouco nessa realidade para você. Só que se aquilo não serviu, foi caro ou foi barato? Percebe? Quanto dinheiro às vezes você jogou fora com coisas que eram baratas, mas que não serviram de nada para você? Então, essa definição que a gente tem sobre caro e sobre barato, na verdade é uma percepção de valor que a gente cria sobre as coisas. E eu falo que, gente, um curso de barras, ele vai muito além de você aprender sobre as barras, de você aprender uma técnica. Um curso de barras, na verdade, é um grande convite para que você possa escolher uma forma diferente de funcionar nesse planeta. De sair dos traumas e dramas que a maioria das pessoas estão vivendo para se reconhecer como ser infinito que você realmente é. E ter as ferramentas para você criar a sua vida como você realmente gostaria que a sua vida fosse. Então, quando eu olho as mudanças que eu tive na minha vida, eu falo, gente, o curso de barras, ele é de graça, né? Porque o valor que a gente paga, ele é muito baixo perto do que a gente recebe. Então, percebe o quanto que você cria esses pontos de vista e que são justamente isso, que são justamente esses pontos de vista que estão te impedindo de atualizar uma realidade diferente. Então, quantas desculpas, quantas crenças você tá usando para poder manter a sua vida como ela tá hoje? Então, gente, talvez você não consiga fazer essa lista agora, talvez você não tenha clareza sobre tudo isso, mas anota essa pergunta: o que me impede de viver a vida que eu realmente gostaria de viver? E para cada uma das coisas que você perceber, destrói e descria.
Destrói e descrie. Se você já fez o curso de barras, use o enunciado aclarador, que é uma outra ferramenta incrível que nós usamos para quê? Para poder dissipar essa energia de limitação. E ver é ser livre. A gente só pode mudar, gente, aquilo que a gente sabe que precisa ser mudado. Então, quando a gente toma consciência sobre essas crenças limitantes que nós temos a possibilidade de escolher de uma forma diferente. E aí, gente, qual que é o segundo exercício? O segundo exercício, né, depois que você fizer essa lista, é você se perguntar, universo, o que se requer para que eu possa atualizar isso com total facilidade? O que se requer de mim? Quais são as ações? O que eu preciso fazer? Onde eu devo ir? Com quem eu devo falar? Qual que é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Gente, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço por eu estar viva. Eu agradeço por mais essa oportunidade que eu tive, porque cada dia que nós temos aqui, gente, é um presente, é uma nova possibilidade. Quantas novas possibilidades nós podemos atualizar no dia de hoje? E eu pergunto, verdade, qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje que vai me aproximar da vida que eu realmente escolho viver? Porque, gente, quantas distrações estão disfarçadas de oportunidades. Então, quantas coisas que você acha que são oportunidades para você, mas que na verdade estão sendo uma distração na sua vida. E que em vez de te aproximarem daquilo que você realmente gostaria de viver, elas estão te afastando disso. Então, tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar tudo aquilo que você está usando como distração, que te impede de viver a vida que você realmente gostaria de viver. Então, onde eu devo ir, com quem eu devo falar, quais são os investimentos que eu preciso fazer. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, né? No ano passado, eu já era facilitadora de barras de Access, né? Então, eu já tinha a minha licença como facilitadora. Eu não precisava fazer uma outra classe de barras, mas eu vi uma classe com a Juanita Jimenez. E a Juanita, ela hoje é a facilitadora número 1 do mundo no Access, na especialidade de alegria dos negócios. Então, a Rô, ela é uma pessoa que está criando muito. E eu sempre penso, quando eu vejo alguém criando muito, eu sempre penso assim, se essa pessoa está conseguindo, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. O que ela sabe que eu ainda não sei? O que ela está escolhendo que eu ainda não estou escolhendo? Gente, está fazendo sentido isso aqui para vocês? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas que a gente admira como se essas pessoas elas fossem muito diferentes da gente. E sim, né? Porque somos todos diferentes. Mas tudo aquilo que uma pessoa está atualizando, quando eu olho para isso, eu falo, gente, se é possível para ela, é possível para mim também. Porque eu acredito, gente, que Deus não tem filhos favoritos, né? Quem tem aqui mais de um filho sabe. Você não vai dar tudo para um filho e deixar um outro passar fome, passar necessidade, passar dificuldade, né? Então, tudo está disponível para todo mundo. Então, eu sempre penso isso. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Ó, se estiver fazendo sentido, lembra do nosso código que é 1 para sim, deixa aqui nos comentários, e 2 para não. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui fazer essa classe de barras com a Rô. Paguei pela classe, levei o meu filho para a classe, foi incrível, foi grandioso, né? Eu recebi dessa porque eu queria receber da energia dela, porque essa é uma outra consciência também que eu escolho compartilhar com vocês. Quando a gente faz uma classe com um facilitador, não é só sobre o conteúdo técnico, né? Porque, gente, a apostila de barras, ela é a mesma. Se você fizer o curso comigo, se você fizer o curso com qualquer outro facilitador no Brasil, no mundo, a apostila de barras, ela vai ser a mesma. Mas eu garanto a vocês que cada classe que você fizer, ela vai ser única. Primeiro, porque cada facilitador ele tem uma forma diferente de facilitar. Então, ele vai te trazer as consciências, né, a partir dos pontos de vista dele. Segunda coisa, cada classe, ela tem uma egrégora. Essa egrégora, ela é formada pelas pessoas que escolheram aquela classe. Sim, só o código é 1 para sim e o 2 para não, tá?
Então, se a resposta for sim, se tiver fazendo sentido para você, você digita um 1 aqui nos comentários. Sempre que cair uma ficha para você, você vai digitar 1. Se não fizer sentido, ou se você não entender, ou se a resposta for não, o código é 2, tá? Para poder facilitar para vocês. Gente, olha só, para poder facilitar para vocês. Como pode ser mais fácil, leve e divertido, para vocês não terem que ficar digitando um monte de coisas aqui, o código é 1 e 2. E aí, gente, a gente recebe também da energia do facilitador, né? Porque as classes do Axis, elas são classes energéticas. Então, não é sobre o cognitivo, é sobre a gente receber também daquela energia. E aí, gente, o que aconteceu pra mim depois dessa classe de barras que eu fiz com a Rô? Primeiro, que eu acessei muitas consciências. Segundo, que eu me empoderei demais também sobre as minhas próprias classes, porque quantas vezes você entra nesse espaço de comparação, sabe? De achar que fulano é melhor. E se não for sobre isso, gente? E se for sobre você perceber que cada pessoa tem uma forma única, né, de fazer. E aí, gente, depois dessa classe com ela, uma das coisas que aconteceu foi que eu me tornei conectora dela. Então, eu comecei a contribuir com o negócio da Rô, e o negócio da Rô começou a contribuir com o meu negócio, né? Foi quando eu me consolidei, vamos colocar dessa forma, como conectora. E para quem nunca ouviu falar sobre isso, né, gente, no Axis, aqui fora, né, no marketing digital, no mercado digital, as pessoas chamam muito de closer, né? Que são as pessoas que fecham os negócios, né, que entram em contato com os clientes para poder fechar os negócios. No Axis, nós chamamos de conectores, que são as pessoas que vão conectar os alunos aos facilitadores. Então, a gente entra em contato com as pessoas, às vezes, para poder falar sobre a classe, sobre a criação. Olha, você tá sabendo dessa classe que vai acontecer? Você sabe que energia é essa que vai ser trabalhada? E aí, cada conector a gente tem um acordo ali específico, né, com os facilitadores, né, com as pessoas que vão ministrar o curso, mas de uma forma geral, geralmente você tem uma comissão, você tem as vantagens financeiras de você ser um conector. E aí, gente, desse trabalho como conectora com a Rô, surgiu também a possibilidade de eu me tornar conectora do Brandon Watt. Gente, o Brandon Watt, durante muito tempo, ele esteve na ponta criativa do Axis, junto com o Dr. Dan Heer, junto com o Gary Douglas, que é o fundador do Axis, e a Simone Milazas, que é a coordenadora mundial do Axis. E aí, gente, olha só o que eu me dei conta. Meu primeiro contrato internacional, sabe? Com um facilitador de fora do Brasil, com um facilitador que é uma pessoa, assim, grandiosa. E eu não tinha noção de quantas coisas eu atualizaria a partir dessa minha escolha. Então, percebe que eu estava indo para essa classe de barras para poder receber da energia dela. Claro que para poder expandir a minha consciência, teoricamente eu não precisava, mas eu estava escolhendo. Então, gente, o quanto que às vezes uma escolha que você faz, ela vai atualizar para você infinitas novas possibilidades que você nem pode considerar hoje. Por quê, gente? A nossa mente, ela é como um sistema de cálculo, que ela só olha para o passado. A sua mente, ela só vai projetar o seu futuro com base naquilo que você já sabe. E todas as outras coisas que estão disponíveis para você que você nunca considerou antes, porque você nunca acessou isso. E não mais do que isso, gente, porque aconteceu uma outra coisa também. E aí, disso tudo que aconteceu, né? Uma das classes que eu conectei foi a classe O Fundamento. Foi, inclusive, a minha quarta classe, O Fundamento, que é uma classe avançada do Axis, que eu fiz esse ano e que eu fiz com a Rô e o Brandon juntos aqui no Rio de Janeiro. Nessa classe, eu conheci a Adri. A Adri, gente, ela é a idealizadora da Copa Sur. Então, ela criou uma Copa de CrossFit aqui no Brasil, né? Uma Copa sul-americana. E dessa conexão com a Adriana, que eu conheci lá na classe O Fundamento, eu recebi o convite para me tornar conectora da doutora Telly Hope. Gente, a doutora Telly Hope, ela é uma neurocientista que fez diversos estudos científicos sobre as barras de Axis, né? O resultado das barras a partir de exames de imagem.
E aí, por que eu tô trazendo tudo isso para vocês? Inclusive, ela estará no Brasil no início do ano que vem, né, em fevereiro do ano que vem. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque quando eu fiz o meu curso de barras lá atrás, eu não tinha ideia, eu não tinha noção de todas essas possibilidades que se atualizariam na minha vida. Então, quando eu falo da autorresponsabilidade, é isso. O que está se requerendo de você? Que ações, que escolhas, que investimentos, que movimentos estão se requerendo de você? Que se você fizer, vai atualizar uma realidade completamente diferente na sua vida. E aí eu vou voltar lá atrás, na frase que eu iniciei essa live, né? Que é a frase do Gary Douglas, o fundador do Access. Eu nunca espero, eu sempre crio. O que você está esperando na sua vida em vez de você criar? Se você realmente estivesse escolhendo criar, que realidade, que mudanças você poderia atualizar hoje na sua vida que você ainda não está escolhendo? Tá fazendo sentido isso para vocês? Se tá fazendo sentido, gente, deixa um aqui nos comentários. E o que mais é possível, o que mais é possível. E essa é uma frase que eu amo fazer, uma pergunta que eu amo fazer todos os dias, né? Universo, quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim hoje, que eu nunca reconheci? Gente, quantas vezes... muitas vezes acontece, por exemplo, da gente, descobrir um amor. E aí você percebe que essa pessoa, ela estava do seu lado o tempo inteiro, mas você nunca tinha reconhecido, você nunca tinha percebido. O que está disponível para você hoje, agora, que de repente você ainda não se atentou, você não reconheceu? Esses dias também eu contei uma história aqui que foi muito legal, que foi da doutora Ava Simões. Aqui em Nova Iguaçu, gente, nós temos uma... facilitadora de barras também, que é a doutora Ava Simões, e ela é dentista também. E aí, a doutora Ava, ela sempre me chamava para poder fazer trocas com ela. Só que olha só, eu nunca podia, porque eu sempre falava, não, eu já participo das trocas com as meninas, porque tem um espaço aqui na posse, né, da Fernanda Germano. A gente sempre fazia as trocas lá e eu sempre participava das trocas lá e eu sempre falava pra ela, eu não posso porque eu não tenho tempo, ou porque eu tô aqui com as meninas, ou porque blá blá blá, tá? As desculpinhas que eu tava falando aqui pra vocês no início, que a gente vai dando pra não escolher. E aí, gente, depois que eu fiz essa classe o fundamento, eu comecei a me fazer uma outra pergunta, que foi o seguinte: de onde eu não estou disposta a receber, que se eu tivesse disposta a receber, atualizaria toda a minha realidade. E aí eu comecei a ficar presente com essas coisas. Porque, gente, o Access diz que nós não temos problema nenhum com o dinheiro. Que todas as nossas questões financeiras, elas estão ligadas ao quanto nós estamos dispostos a receber. Então, outra ferramenta para você, verdade. De onde eu não estou disposta a receber? De onde você não está disposta a receber dinheiro hoje, que você ainda não reconheceu? De onde você não está disposta a receber presentes, mágicas, milagres, possibilidades que você ainda não reconheceu? E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar, por favor? E aí, gente, eu decidi, mandei mensagem, né, para a doutora Ava e falei para ela, olha, você sempre me chama para trocar, mas eu nunca vou. E essa semana eu tô escolhendo, vamos marcar? E aí ela foi me explicar onde era o consultório dela. Na verdade é uma clínica, gente, linda a clínica dela, maravilhosa. E aí o que aconteceu, gente? Quando eu vi o endereço dela é do lado de onde eu atendo, com as barras em Nova Iguaçu. Você sabe o que é número com número, prédio com prédio? Gente, inacreditável, inacreditável. Então é sobre isso. Ela estava do meu lado o tempo inteiro, mas como eu não estava disposta a olhar para isso como de uma forma inconsciente, tá, gente? Porque não é consciente, não é que eu não queria receber dela, não é sobre isso. Mas inconscientemente eu não estava disposta a receber, porque se eu tivesse disposta a receber, eu já teria dado um jeito de encontrar com ela. Faz sentido para vocês? E aí, gente, eu fiquei assim, eu falei, gente, o que mais é possível?
Então, o que está do seu lado hoje que de repente você ainda não percebeu? Porque você não está disposto, não está disposta a reconhecer isso, a receber disso. E tudo que impede isso, gente, destrói e descria. Quem são as pessoas que podem contribuir comigo hoje que eu ainda não reconheci? Peça por pessoas grandiosas na sua vida. E aí, gente, quando eu fui trocar com ela, foi tão mágico, foi tão maravilhoso. Ela me facilitou durante essa troca, me trouxe várias consciências. E o que é facilitar, gente? A função do facilitador é nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não tá conseguindo ver sozinho, né? Isso não é sobre ser superior, gente. É que às vezes uma pessoa de fora, ela consegue perceber coisas que a gente não tá conseguindo perceber sozinho. Então, às vezes, a pessoa, ela traz uma consciência, ela faz uma pergunta pra gente que muda, que vira uma chave dentro da gente, sabe? Quantas vezes, às vezes a gente assiste uma live e uma coisa que aquele facilitador fala vira uma chave dentro da gente, muda a nossa realidade. E foi um presente tão grande. E isso pra mim foi assim, me trouxe tantas consciências essa história, porque é sobre isso, sabe? Quantas vezes o presente, a facilidade, a diversão, a alegria, ela tá do nosso lado e a gente não tá conseguindo perceber. E tudo que impede que a gente perceba, que a gente veja, que a gente tenha facilidade de acessar isso, vamos destruir, descriar o universo. Quem são as pessoas grandiosas que podem ser contribuição na nossa vida hoje? Quem são as pessoas grandiosas que estão dispostas a nos presentear e que nós não estamos dispostos a receber? E tudo que impede isso, eu destruo e descrio isso agora. Então, ó, a Jordane colocou aqui, que linda, Dani. O Access mudou muita coisa em minha vida também. Hoje eu reconheço a potência que eu verdadeiramente sou. E é sobre isso, gente. Qual que é o preço de você se reconhecer, sabe? Gente, as pessoas, elas não vão te valorizar pelo que você... As pessoas, elas vão valorizar aquilo que você valoriza em você. Se você acha que você não é capaz, se você se julga como menos, se você se julga como insuficiente, é dessa forma que as pessoas vão te ver também, né? Então, tem uma coisa que eu aprendi, eu tenho uma grande amiga que ela sempre falava assim pra mim, Dani, se você deixar, as pessoas, elas montam nas suas costas e elas vão andar em cima de você. E aí, quando eu comecei a olhar pra isso, eu falei, gente, é sobre isso, sabe? Por quê, gente? Porque não é sobre o outro, é sobre o que você tá permitindo que o outro faça. E tudo aquilo que você permite que o outro faça tem a ver com a visão que você tem sobre você mesma. Porque quantas coisas você vai aturando porque você acha que você tem que aturar, porque você tem medo de se posicionar, porque você tem medo de chatear o outro, porque você tem medo de perder um emprego, e aí você vai deixando as pessoas montarem nas suas costas, montarem em você, fazerem o que elas quiserem. Então é tão libertador isso, você descobrir o seu valor, você perceber que, caramba, se a pessoa não te convidou, que pena pra ela, ela perdeu, assim, uma excelente companhia, sabe? Então, qual que é o valor disso, gente? Pra mim, isso é algo que realmente não tem preço, sabe? Então, terceiro exercício, tá? Terceiro exercício. O que tem sido uma distração na minha vida? O que tem sido uma distração pra você, que você ainda não percebeu? Porque, gente, o dia ele tem 24 horas e eu tenho certeza que essas 24 horas suas, elas estão 100% ocupadas. Seja se você tá dormindo, seja se você tá aqui nas redes sociais, seja lá o que você esteja fazendo, né? Durante essas 24 horas a gente está fazendo alguma coisa, porque dormir também é fazer alguma coisa, rolar o feed das redes sociais também é fazer alguma coisa. Só que a minha pergunta para você hoje é, dessas coisas que você tá fazendo nessas 24 horas, o que tem sido uma distração para você? Que você ainda não percebeu, né? E tem uma pergunta que sempre me ajuda muito quando eu preciso fazer uma escolha, verdade. Isso me aproxima ou isso me afasta da vida que eu gostaria de viver? Porque, gente, a gente recebe muitos convites todos os dias, né? Então, as pessoas, elas vão te convidar para festas,
elas vão te pedir ajuda, elas vão te pedir para você fazer alguma coisa para elas. Só que antes eu ia dizendo sim para todo mundo. Só que quantas vezes esse sim que você tá dizendo pro outro, ele tá representando um não para você? O quanto que você tá dificultando a sua vida para poder facilitar a vida do outro? Então hoje, sempre, antes de eu tomar uma decisão, antes de eu dizer sim para qualquer escolha que seja, eu me pergunto, verdade, isso me aproxima ou isso me afasta da vida que eu escolho viver? E aí, quando eu recebi esse convite, né, da Adriana e da doutora Thelry Hope, para poder conectar essas classes para elas, e eu fui perceber a energia disso, né, a energia do que vai ser criado no planeta, no reino de nós. E eu me conectei, o Axis, ele tem uma energia, né, que se chama energia do grande negócio, né? E eu comecei a olhar para isso, eu falei, gente, o quanto que eu posso aprender com isso? O quanto que eu posso receber dessa energia do grande negócio? O quanto que eu posso acessar isso, sabe? Essa energia e receber dessa energia de pessoas que estão escolhendo coisas mais grandiosas. E aí eu volto lá naquelas perguntas, né? O que essas pessoas sabem que eu ainda não sei? O que elas estão escolhendo que eu ainda não estou escolhendo, né? A Adriana fez esse evento lindo, né? Da Copa Sul. Uma Copa Sul-Americana, né? Com vários atletas de vários países, de fora do Brasil também. Então, olha só que escolha grandiosa. Então, a pergunta é, o que eu posso receber da Adriana? E mais do que isso, que contribuição eu também posso ser para elas? Porque, gente, não é sobre você se diminuir, sobre você ver o outro maior do que você. Mas lembra que é a lei do dar e do receber. Então, o que eu posso receber delas, mas verdade, né? O que eu posso contribuir para que isso também seja mais grandioso? Então, quando a gente fala das distrações, gente, no curso de barras, você vai aprender sobre os implantes, né? Existe um ponto específico das barras, que é a banda de implantes. E quando tem uma energia específica chamada de implantes distratores, essas energias, elas são energias específicas para manter a gente distraído. E quando a gente está funcionando a partir de um implante distrator, a gente nunca consegue ver o que realmente é. A gente não consegue enxergar uma solução, a gente não consegue sair daquela situação. Sabe quando você fica ali naquela situação como se você estivesse rodando atrás do seu rabo e que você nunca consegue realmente encontrar uma saída? Essa é a energia dos implantes distratores. Então, gente, tudo aquilo que tá te distraindo, né, é um implante. E o quanto que você tá vivendo a sua vida a partir da distração e não a partir das suas escolhas. Então, as barras, gente, elas são uma ferramenta assim incrível para poder liberar tudo isso. É energético, não é cognitivo, né? Liberar essa energia de distração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A dúvida, ela é um implante distrator. O medo, ele é um implante distrator. Então, quantas vezes você ficou paralisada no medo de coisas que não eram reais, eram projeções da sua mente. E aí, quando você passou por aquela situação, você fica, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo com medo disso, sabe? E aí você percebe que a vida não acabou, que você continua vivo e que aquele medo, ele não era real. Gente, eu vejo isso, eu convivo diariamente com terapeutas que, por exemplo, que tem medo de gravar um vídeo, que não consegue, por exemplo, abrir uma live aqui e falar daquilo que eles sabem, daquilo que eles acreditam. Por quê? Porque eles têm medo do julgamento das outras pessoas, têm medo do que os outros vão pensar. E percebem que isso não é um perigo real. Isso é uma projeção mental. E aí a pessoa, ela deixa de se conectar com quem poderia receber da energia dela. Ela deixa de ser toda a contribuição que ela poderia ser. Porque, gente, você não vai agradar todo mundo. Eu não tô aqui para agradar todo mundo. Eu sei que tem pessoas que vão chegar aqui que vão amar o meu conteúdo e tem pessoas que vão chegar aqui que vão achar que o meu conteúdo é uma bosta. E, gente, isso não é sobre mim, percebe? Eu sempre lembro de Jesus. Gente, Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos na história da humanidade.
sabe? Veio para ensinar sobre amor, sobre compaixão e acabou crucificado numa cruz. Se Jesus não conseguiu agradar todo mundo, gente, quem é você? Quem sou eu na fila do pão para querer agradar todo mundo? Entende? Não é sobre quem sai, é sobre quem fica. Não é sobre quem entrou e saiu dessa live, gente. É sobre você que tá aqui comigo, me ouvindo 35 minutos. É sobre você que vai assistir essa gravação depois, que vai me mandar mensagem, sabe? Falando sobre a contribuição que foi. Então, o quanto que muitas vezes você tá se distraindo com pessoas que não estão nem aí pra você. Estão nem aí pra você. Às vezes essa pessoa não vai nem ver o seu conteúdo e aí você deixa de ser contribuição para aquelas pessoas que você verdadeiramente poderia contribuir. E, gente, outra consciência que eu acessei, que quando a gente produz conteúdo, não é sobre você saber tudo. É sobre você tá 100% comprometida a contribuir com tudo aquilo que você sabe. Olha para todos os livros que você já leu, olha para todos os cursos que você já fez, para todas as experiências de vida que você tem, porque, gente, experiência de vida é algo que é único, aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu com o que você viveu é algo que é único e é algo que pode contribuir de uma forma única com o outro. Então, o quanto que muitas vezes você cala isso, você esconde isso porque você acha que não vai ter valor para o outro. Mas percebe que isso também é só um julgamento? Percebe que isso é só uma projeção da sua mente? Tchau. Vai com Deus, filho. Boa aula, tá? Te amo. Meu filhote, gente. Esse é o Miguelzinho, maravilhoso. Então, gente, corra as suas barras, sabe? Para poder liberar essa energia de julgamento, essas projeções, essas expectativas que você cria em relação ao outro que estão te prendendo, que estão te paralisando, que estão te mantendo onde você tá. E tem uma outra energia também, gente, que o Axis chama de quinto elemento, que é a energia da salvadora do mundo. Que é o quanto que você tá se distraindo, tentando salvar as outras pessoas, tentando salvar a sua família, tentando salvar os seus amigos. E quem vem salvar você? Meus amores, sinto em dizer uma coisa para vocês, né? A salvação, ela é individual. E isso é só uma metáfora, tá, gente? Porque eu não acredito de verdade que a gente precise ser salvo, tá? Mas é só para te lembrar que é individual. A ascensão, o processo de iluminação, e todos nós vamos chegar à iluminação, gente. A diferença entre eu, Ramone, Ellen, Kellen, Regiane, a Joy, a Andresa é quanto tempo a gente vai levar para chegar lá. E aí, gente, quantas vezes você tá se distraindo, tentando salvar a sua família, tentando salvar as pessoas que você ama. E se essas pessoas, elas não quiserem ser salvas? Mas Dani, mas eu amo essas pessoas, eu preciso salvar essas pessoas, meu amor. E se você pudesse perceber hoje que a melhor forma que você tem de contribuir com a sua família e com as pessoas que você ama é fazendo por você. Tem uma outra frase do Gary que é incrível, assim, que é maravilhosa e que a Rô repetiu ontem dentro lá do Universo Atualiza e que foi muito mágico, que é: sem dinheiro você salva uma árvore, com dinheiro você salva uma floresta. Então, quanta contribuição mais você poderia ser para sua família se você realmente estivesse criando a sua vida como você realmente gostaria que a sua vida fosse? Eu me mudei recentemente, gente, para um apartamento. Eu saí da casa onde eu morei nos meus últimos 15 anos, a casa onde meu filho nasceu. E foi uma decisão muito difícil, né? Não foi uma decisão fácil. E quando eu vim para esse apartamento, eu falei muito assim pro meu filho. Eu falei: filho, eu acho que esse apartamento vai ser muito bom para você, porque no condomínio tem muitas crianças. O condomínio aqui, ele tem piscina, tem quadra. E aí eu fui falando tudo isso pra ele, sabe? Eu acho que vai ser muito bom pra você, vai ser muito bom pra você, vai ser muito bom pra você. E aí, de repente, gente, meu filho que tem 9 anos, ele virou pra mim e falou assim: mãe, mas você não tem que escolher só por mim, você tem que escolher por você.
E aí, gente, veio, né? O pinho, toma que é de graça, né? A consciência. Quanto que você tá escolhendo só pelos outros e esquecendo de escolher por você também? Sabe? E tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona em todos os lugares, tempos, dimensões, vidas e realidades onde você tá colocando o outro como a fonte da criação na sua vida. Vamos destruir, descriar isso, por favor? Lembra lá, gente, das instruções, né, que a gente recebe quando a gente pega um avião, quando a gente vai fazer um voo? Quem é a primeira pessoa que tem que colocar a máscara de oxigênio? A gente só pode verdadeiramente contribuir com o outro se a gente estiver bem. E que loucura é essa? Que surtação é essa que a gente entra, que a gente acha que a gente tem que colocar os outros acima da gente, sabe? Como se as outras pessoas elas fossem mais importantes. E tudo bem, gente, amo meus filhos, amo minha mãe é muita contribuição. Mas a gente não pode esquecer, gente, que nós somos a fonte, sabe? A gente só pode ajudar o outro se a gente estiver bem. E pra gente estar bem, a gente tem que se colocar como prioridade. Você só vai conseguir realmente ser contribuição com o outro se você estiver feliz, se você estiver bem. E é isso, Ellen. A Ellen colocou assim, gente, eu aprendi isso, mas às vezes eu faço o contrário. Ellen, todos os dias a gente precisa se lembrar, porque eu também sabia disso, né? Quando meu filho falou isso pra mim, foi um choque, foi uma acorda pra realidade. Por quê? Porque é algo que eu falo, mas que de repente eu percebi que eu não, nessa situação, eu não tava olhando aquilo que seria bom pra mim. E quando eu comecei a olhar para isso, né, quando eu fiquei presente para aquilo que ele trouxe para mim, eu falei, cara, eu acho que vai ser muito bom para mim também. Porque, gente, aquela casa era uma casa que me trazia muitas lembranças, né? Do meu casamento, de tudo aquilo de bom que eu vivi naquele lugar, mas que não existia mais. Então, quando eu comecei a fazer as perguntas, né, verdade, né? O que esse apartamento novo ele vai criar na minha vida? Verdade, né? O que vai ser mais contribuição? Eu continuar onde eu tô hoje ou eu tentar uma possibilidade diferente? Ou eu escolher uma possibilidade diferente? E aí, quando eu me conectei com essa energia, a gente super expandiu. E eu percebo que esse apartamento ele já tá contribuindo muito comigo, com a minha família, com meu filho. Meu filho tá tão feliz aqui, gente, e eu também tô muito feliz. Então é sobre isso, sabe? O quanto que quando a gente começa a ficar presente com as coisas, o quanto que a gente começa a escolher a partir da consciência, não a partir do tem que. Porque muitas pessoas, né, acharam que você é louca de abrir mão, né, da casa, dos seus direitos, né, daquilo que você enfim, né, daquilo que eu tinha direito, né? Mas falei, cara, você quer estar certa ou você quer ser feliz? Isso aqui tá te aproximando ou tá te afastando da vida que você realmente gostaria de viver? E quando eu olhei para tudo isso, eu falei, não, cara, isso aqui tá me afastando, isso aqui tá me mantendo presa num passado. E quando você começa a se reconhecer como a fonte da sua vida, gente, você para de ter medo das coisas e você começa a ter a seguinte consciência: se eu criei isso, eu posso sobrecriar isso. Sabe a história do vão-se os anéis e ficam os dedos? Tem uma passagem bíblica, gente, que eu amo de paixão, assim, essa passagem, porque ela é uma passagem que sempre me trouxe muito empoderamento, que é uma passagem que diz que a minha confiança ela não está em carros nem em cavalos, mas no Senhor nosso Deus. Então, onde você está colocando a sua confiança hoje? E quando eu falo no Senhor nosso Deus, gente, a vida inteira eu orei para um Deus que estava fora. Hoje eu reconheço que esse Deus, ele tá dentro de mim. Ele tá dentro de você, Ellen. Ele tá dentro de você, Carla. Ele tá dentro de você, Sol. E quando a gente reconhece que esse Deus está dentro da gente, do que nós podemos ter falta? Percebe que toda falta, ela vem dessa ilusão da separação. Quando nós reconhecemos que nós somos essa centelha divina, que cada um de nós, né, somos isso, a gente para de ter medo das coisas, sabe? A gente começa a se reconhecer como ser infinito que nós realmente somos. E para de contar mentira, para de comprar essas
historinhas, para de repetir essas historinhas, sabe? Eu preciso disso, verdade, você precisa disso. Ou isso é uma mentira que tá te mantendo preso na parte da sua vida que você gostaria de mudar? Quando eu decidi sair da CLT, gente, eu trabalhei 18 anos na área de vendas. O meu último cargo, ele era como gerente de vendas numa multinacional. Era uma empresa onde eu tinha muitos benefícios. Só que chegou um momento que eu tava, assim, muito infeliz. Era um momento que eu tava, assim, muito pensativa com tudo. E que eu comecei a perceber que aquilo que eu tava recebendo ali não pagava, não chegava perto do preço que eu tava pagando para poder estar naquele lugar. E aí, durante muito tempo, eu falava assim pra mim, eu preciso desse emprego, eu preciso desse emprego, eu preciso desse emprego. Verdade, você precisa desse emprego? Dani, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho conta pra pagar. Gente, eu também tinha. Mas qual que foi a consciência que eu acessei? Que aquele emprego, ele não era a única fonte de renda disponível para mim no planeta. Quantas outras possibilidades eu tinha que eu não estava considerando, que eu não estava disposta a olhar, que eu não estava disposta a enxergar. Então, quantas vezes, gente, você tá num casamento falido, você tá num relacionamento infeliz, achando que, eu preciso desse marido, ou eu preciso dessa casa. Verdade isso? Ou verdade que isso é uma mentira que você tá contando para não escolher algo diferente? Porque, gente, o novo, ele assusta. A nossa mente, ela quer ficar no conhecido, na nossa zona de conforto, onde a gente já sabe como é que funciona, sabe? O que você tá usando aí como pelo menos, mas pelo menos ele isso, mas pelo menos eu tenho um salário caindo na conta todo mês, mas pelo menos eu tenho um ticket de refeição que tá te impedindo de viver a vida extraordinária que você realmente poderia estar vivendo. E tudo que impede que você tenha total clareza sobre isso, vamos destruir, descriar isso agora, por favor. Todas as mentiras que você está comprando dessa realidade, toda a insanidade dessa realidade que te impede de escolher aquilo que você realmente poderia estar escolhendo, vamos destruir, descriar. E o que mais é possível, gente? Eu lembrei agora de um vídeo que rolou há muito tempo na internet, que era de uma criancinha assim, se afogando numa piscina, sabe, desesperada, alguém venha me salvar. E aí vinha um adulto, uma outra pessoa e levantava ela, e aí ela percebia que a água, ela tava no joelho. Será que é isso que tá acontecendo com você? Será que você tá aí a louca, desesperada? Vem alguém me salvar, por favor! Quando, na verdade, é só você escolher se levantar. É só você escolher parar de contar esse monte de merda, de historinha, de merda que você tá contando pra você mesma, que tá te mantendo presa onde você tá. E se não tiver ninguém pra vir salvar você, meu amor? E se for sobre o que você pode escolher hoje? Que escolha você pode fazer agora que pode mudar toda a sua realidade? E reconheça que o universo inteiro te apoia. Mas ele te apoia nas suas escolhas. Nós vivemos num universo de livre-arbítrio. Deus não vai vir fazer por você aquilo que você tem que fazer. Meu amor, quando você escolher dar o passo, o universo coloca o chão. Mas o quanto que você tá paradinha aí onde você está, né? Esperando o chão, esperando a ponte, esperando aquilo, sabe? Um sinal do universo. Só que o universo já mandou tantos sinais pra você. Só que sabe a historinha do pior cego? É aquele que não quer ver? Sabe? Quando a gente não tá disposto a ver, gente, o universo ele vai mandar vários sinais e você tá lá, a louca, distraída. Por quê? Porque você não quer enxergar. Porque é mais fácil ficar onde a gente tá. Mas será que é o mais fácil que realmente vai levar você para onde você realmente gostaria? Gente, tudo aquilo que você fez até ontem, até 10 segundos atrás, trouxe você para onde você tá hoje.
Lei da semeadura. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se você não está satisfeita com o que você está colhendo, começa a olhar para o que você está plantando. E não é para se lamentar, gente, porque não vai adiantar você, porque eu devia isso, porque eu devia aquilo, porque eu podia isso, podia aquilo. Cacete, não é sobre isso. É sobre você olhar para esses 10 segundos, ok, que eu escolhi tudo isso. O que eu posso escolher diferente hoje? O que eu posso fazer de diferente agora? Que contribuição eu posso ser para esse planeta, para as outras pessoas que eu ainda não estou sendo? E o que mais é possível? O que mais é possível? Quarto exercício, gente. Do que eu preciso abrir mão hoje? Do que você precisa abrir mão hoje? Será que são das mentiras? Será que são das desculpas? Será que é da procrastinação? Para quem você precisa dizer não hoje? Para quem você precisa dizer não hoje? Quem você vai precisar desagradar, gente, para poder conseguir se colocar como prioridade na sua vida? Sabe, esses dias eu tive uma aluna no curso de barras que ela falou assim para mim: ai, Dani, eu quero muito prestar concurso público, mas eu tô sempre trabalhando, né? Eu trabalho junto com meu namorado no negócio dele e eu nunca consigo estudar. É verdade que você nunca consegue estudar ou é verdade que isso não tá sendo uma prioridade para você? Muitas vezes, gente, para você atualizar a vida que você escolhe viver, você vai precisar desagradar muitas pessoas. Mas sabe o que eu escolhi? Nunca mais me desagradar. Nunca mais abrir mão de mim, daquilo que eu acredito. Isso aí, Joy. Nós somos as únicas responsáveis. Você me lembrou de uma outra coisa. Quando eu tava lá na CLT, que eu ainda tava nesse espaço, né, tenho que, preciso desse emprego, preciso desse trabalho. E eu tinha uma consciência completamente diferente, né, gente? Porque eu era da área de vendas. Então, quem trabalha na área de vendas sabe que é muita cobrança, muita meta, muitas exigências, muitas coisas. E eu tava num espaço muito de vitimismo, né? Meu filho Miguel, ele está no transtorno do espectro autista. Então, era uma época onde ele ainda fazia muitas terapias. Eu tinha uma rotina muito cansativa. Acordava todo dia 5 horas da manhã, levava ele do outro lado da cidade, porque eu sou de Nova Iguaçu, a terapia dele era na Penha, gente, então eu atravessava a Dutra, pegava engarrafamento, era muito cansativo. Só que eu tava naquele espaço de vitimismo, né, de, cara, porra, a empresa, isso, né, pô, Deus, por que comigo, por que com meu filho, por que com a minha família? E aí eu li um livro do Paulo Vieira chamado O Poder da Autorresponsabilidade. E esse livro, ele fala que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós estamos vivendo. Responsável, gente, isso não tem nada a ver com culpa, tá? Só pra gente trazer clareza sobre isso. E nós somos a única pessoa que pode mudar essa realidade. Cara, a primeira vez que eu vi isso foi um soco no estômago. Sabe quando você lê um negócio e você fica meio puta? Era o nível de consciência que eu tinha, né? Mas quando eu comecei a olhar para aquilo foi tão libertador para mim, porque quando eu comecei a entender que, cara, eu não ia mudar a empresa, eu não conseguiria mudar essa situação, né, que meu filho tava vivendo, que eu tava vivendo ali com ele, mas que a única forma que eu tinha de mudar toda essa realidade, toda essa dinâmica que eu tava vivendo, era escolher algo diferente. E aí, gente, não foi fácil decidir empreender. Não foi fácil pedir demissão, sair sem direito nenhum, né? Sair, como dizem por aí, com uma mão na frente e a outra atrás. Mas foi tão libertador pra mim. E eu falo, gente, que a liberdade que eu tenho hoje empreendendo é algo que pra mim não tem preço. Sabe? É algo pra mim que eu não abriria mão de nada, por nada nesse mundo, dessa liberdade que eu tenho hoje, de fazer aquilo que eu amo, de falar daquilo que eu acredito, de ter esse tempo de qualidade com meu filho, de poder almoçar com meu filho, de poder viver coisas que eu nunca vivi, esses 18 anos que eu vivi na CLT. Então, gente, não é sobre certo nem errado, tá? Não tô dizendo que tá errado, quem trabalha em empresa, não é nada disso, porque durante muito tempo foi contribuição. Mas eu cheguei num momento da minha vida que deixou de ser, sabe? Então, é sobre isso.
E aí, o que você precisa dar um basta na sua vida? E pra gente finalizar, gente, o quinto exercício, né? Quais são os recursos que você já tem disponíveis hoje que você ainda não está reconhecendo? Quais são os recursos que você tem disponíveis que você ainda não está usando? E quando eu te falo isso, gente, é porque quantos livros você já leu? Quantos cursos você já fez? Quantas formações você tem? Quanta experiência você tem que você ainda não está usando a seu favor? Sabe? Olha para tudo isso. O que você já tem? Hoje eu vi um vídeo mais cedo do Marcelo Cotrim, e eu amo Marcelo Cotrim, gente, eu amo os conteúdos do Marcelo Cotrim. E os vídeos do Marcelo Cotrim, ele geralmente ele bota a câmera meio que assim de lado, né? Ele bota o celular aqui e ele fala como se ele estivesse falando com uma pessoa aqui e não tem praticamente nada aqui no fundo. E aquilo me trouxe tanta consciência que eu falei, caramba, quantas vezes a pessoa deixa de produzir conteúdo e eu já fui essa pessoa, tá, gente? Preocupada com o que tá atrás, preocupada com o cenário. Quando, na verdade, tudo que você precisa fazer é começar, sabe? Tem uma frase do Jerônimo Temel que durante muito tempo eu usei muito, que é o quê? O feito, ele é melhor do que o perfeito não feito. Então, o que você está deixando de fazer com os recursos que você tem, esperando tá perfeito? E se a perfeição ela também for uma ilusão, sabe? E se ela não existir? Gente, ninguém pode melhorar aquilo que não começou. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Minha primeira live, porra, eu não sabia, sabe, o que falar, ficava enrolada. Gente, até hoje eu uso isso aqui, ó. Eu tenho que anotar as coisas que eu vou falar, porque senão eu me perco. E tá errado? Não, não tá errado. Só que durante muito tempo eu achava que tava errado. Eu achava que eu tinha que saber tudo daqui da minha cabeça. E eu sei da minha cabeça. Mas, né, se eu tiver que abrir uma live aqui sem ter um roteiro, eu vou me enrolar pra falar. E aí, gente, se eu ficar esperando o dia que eu vou ter, sei lá, não sei se isso um dia vai acontecer pra poder fazer uma live, eu nunca vou fazer uma live. E aí, qual é a consciência que eu tenho? Que eu tenho para trazer aqui para você, o quanto que você está deixando de ser contribuição com aquilo que você pode, esperando o momento perfeito. Começa com aquilo que você tem. Quais são os recursos? O que você já sabe? A pergunta é, que contribuição você pode ser hoje que você ainda não está sendo? O professor Hélio Couto, a gente sempre fala isso e eu sempre repito isso aqui nas minhas lives. Se você está recebendo pouco, é porque você está contribuindo pouco. Começa a escolher contribuir mais. Porque lembra a lei da semeadura. Se você está colhendo pouco, é porque você está plantando pouco. Como seria aumentar o seu volume hoje? Aumentar a sua contribuição para esse planeta. Não importa, gente, o que você faz hoje, sabe? Começa a se perguntar, que contribuição mais eu posso ser? Como eu posso contribuir com o maior número de pessoas? E o que mais é possível que eu nunca considerei. Meus amores, gratidão por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Eu tenho 3 convites especiais para fazer para vocês. O primeiro é sobre o meu grupo de contribuição, é gratuito. Eu tenho um grupo de contribuição gratuito no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo, tá lá no link da minha bio. Todos os dias eu compartilho consciências, é um grupo aberto, né? Então as pessoas também interagem lá, também trazem contribuições dentro desse grupo. Então eu trago ferramentas, compartilho ali os meus movimentos, trago avisos importantes. Então o que mais é possível? Hoje, às 20 horas, vai rolar o Clube do Livro. Então o Clube do Livro, ele também é gratuito para quem assiste ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre a lei da polaridade, livro O Kybalion. Né? A lei da polaridade, gente, ela vai falar sobre a dualidade dessa realidade. Então, se você olhar para tudo na natureza, você vai perceber a lei da dualidade. Então, você vai perceber que nós temos o dia e a noite, o claro e o escuro, o quente e o frio, o alto e o baixo, o bem e o mal, o amor e o ódio. E o que nós vamos ver hoje no clube?
como que você usa isso nos seus negócios, como que você usa isso para poder mudar a sua realidade financeira, como que você aplica essa lei para poder alcançar prosperidade na sua vida, tá? Então hoje às 20 horas, gratuito para quem estiver ao vivo, e no domingo eu terei uma classe de barras acontecendo no Recreio dos Bandeirantes. Gente, eu sou suspeita para falar das barras, porque as barras elas mudaram a minha vida, né? Aquilo que para mim eu fui fazer foi um curso que eu fui fazer por curiosidade, por indicação de uma cliente minha de processo de coaching. Mas eu fiquei tão impressionada com os resultados das barras, né? O resultado que você pode ter a partir da tua primeira sessão, que eu falei, gente, no dia do meu curso eu falei, eu escolho levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu puder. E aquilo que era uma oportunidade de uma renda extra, para mim, se tornou a principal fonte de renda dentro do meu negócio. Então, se você nunca recebeu uma sessão de barras, se você nunca experimentou, eu te convido a vir experimentar. E se você sentiu o chamado, como eu senti, venha para o curso de barras, porque é realmente um grande convite para uma mudança dinâmica na vida, tá? Se você tiver interesse de saber mais informações, me envia barras no privado, no direct, que eu te passo todas as informações de como vai funcionar. Se essa live foi contribuição para vocês, meus amores, vai ficar gravado. Deixa lá o seu comentário, compartilha para que esse conteúdo ele possa chegar para um maior número de pessoas. E o que mais nós podemos escolher agora? Então, se você, né, não estivesse esperando, o que você escolheria hoje? O que você pode criar hoje? Se você parar de esperar e escolher criar. Beijo e até a próxima.